Rapaziada, há umas poucas semanas atrás, chegamos ao final da história e o flashback do Bartholomew Kuma. Provavelmente um dos melhores flashbacks passados e desenvolvimento de personagens que já apareceram em One Piece até agora. Não à toa que o bagulho tá com umas nota 9, 9.5 nas revisões das pessoas. Fala pra mim, mano, se você conseguir imaginar que quando você tava assistindo One Piece lá atrás e você via aqui essa primeira cena do Kuma, mó feio, andando do lado do Doflamingo, você imaginava que você tava presenciando aqui a apresentação de dois dos personagens mais bem escritos da história de One Piece. Eu sei que tem muita gente que concorda e discorda que a história do Kuma é muito interessante, mas mano, o Homem Coxinha Reverso com certeza é um dos personagens que mais chamaram a atenção das pessoas nos últimos anos aí com One Piece. Todo mundo já conhece a forma como o Oda trabalha flashbacks aí na sua história, né? Todo arco a gente tem pelo menos um personagem que ele tem o passado mais traumático da história, isso até chegar ao próximo arco e você se surpreender de novo com o nível de tristeza que o Oda vai te apresentar. Mas eu acredito que o Kuma como personagem tenha algo especial, porque flashback triste em One Piece é uma coisa que não falta. Todo arco, como eu falei pra vocês, a gente tem pelo menos um, mas nesse personagem aqui, eu acredito que o Oda tirou um tempo, não só pra desenvolver umas coisinhas aqui e ali da história, mas também pra passar uma mensagem, parece, pro público. Uma mensagem sobre liberdade, sobre gentileza, sobre justiça, com facilmente o personagem mais oprimido da história de One Piece, que por ironia também é o personagem que mais foi livre na história de One Piece. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o personagem do Kuma e sobre por que eu acho que esse flashback em si é provavelmente um dos melhores que One Piece já teve, e o próprio Kuma, porque eu acho que ele é um dos personagens mais interessantes que já teve em One Piece. Ah, eu esqueci de me introduzir, né? Dane-se também, vocês já sabem quem eu sou. Oi, eu sou Link, eu tenho um canal de anime e é isso aí, eu faço vídeo aqui às vezes. É isso, pega uma coisa pra comer, senta aí e vem comigo. Desde a primeira vez que nós vemos o Kuma aparecendo na história, ele já é um personagem bastante interessante, né? Aquele visual meio misterioso, todo diferentão, carregando uma bíblia com ele, um chapéu esquisito, as mãos com umas patinhas, o jeito dele sereno e tranquilo de falar, e o rosto sem expressão dele que, eu não sei se sou só eu, mano, mas um dos maiores plots de One Piece pra mim foi descobrir que esse bagulho aqui na cara do Kuma não são os olhos dele, eram óculos. Eu juro pra vocês, eu não sabia que isso eram óculos. Quando eu descobri, eu fiquei, sei lá, meio confuso até. Assim como outros personagens da trama de One Piece, o Kuma também segue aquela mesma lógica de que a gente vê ele pela primeira vez na história lá pro episódio 300, aí 53 anos depois, nós de fato vamos aprender um pouco sobre a sua história no geral. No caso do Kuma, foi lá no arco de Egghead, quando nós estávamos vendo um pouco sobre a história da própria Bonnie, né, que era a filha adotiva do Kuma. Descobrimos tudo sobre ele justamente enquanto ela vai revivendo as memórias do pai. Kuma é um personagem que veio da raça dos Bucaneiros, uma raça que foi destruída e escravizada pelo governo mundial de One Piece, tornando a vida dele bem... desde o começo da sua vida. Ele começa seus primeiros anos vivendo normal, mas depois é levado, vive seus primeiros anos como escravo, sua mãe e seu pai também do mesmo jeito, sendo que a mãe dele morre quando ele ainda é muito novo, e o pai dele morre num momento super bruto, enquanto ele tava ensinando uma dancinha pro filho dele, aquela morte sem trilha sonora que você engole seco na hora de assistir. Ele passa por momentos terríveis, foge, conhece amigos como a Guine, que é a pessoa com a qual ele vive mais tempo durante a sua vida, ele vive no mesmo vilarejo que os seus pais viviam e se torna pastor nesse vilarejo. Ele e Guine se apaixonam, tem muitas cenas bonitinhas, e o Kuma consegue uma Akuma no Mi, né, que é a Akuma no Mi da patinha, que ele inclusive usa pra absorver a dor dos senhores daquela vila com muita constância, né. Ele pega a mesma parada que ele fez com o Zoro lá no arco de Thriller Bark. Isso cria um senso de respeito muito grande na gente, quando a gente achava muito zica a cena do Zoro absorvendo a dor do Luffy, e a gente descobre que o Kuma fazia isso, tipo, toda semana, só pra que os velhinhos daquela cidade não tivessem que sentir dor nas costas, dor no braço, ou algumas doenças mais complicadas. Guine e Kuma crescem, eles se apaixonam, mas acabam nunca se casando porque ele tem medo de causar problemas pra ela. Mas é claro que tudo que é bom dura pouco. Kuma, ele vive uma vida, jovens, meio que embate, né? Ele tem momentos bons e ruins, só que são, tipo, muitos momentos ruins, e alguns momentinhos bons ali nos meio dos intervalos. Tanto a Guine quanto o Kuma entram no exército revolucionário, mas algum tempo depois, ela é sequestrada, levada para Mary Joyce, e Kuma só volta a ver ela novamente quando ela já tava, tipo, semi-morta, doente, e com uma filha que ela provavelmente nem queria ter tido. O reino onde o Kuma viveu por anos passou por várias guerras civis, mortes de inocentes, problemas. Dentro do exército revolucionário, Kuma também perdeu pessoas, e o ponto mais baixo de sua vida foi quando ele teve que criar a sua filha adotiva, Bonnie, que já nasceu com uma doença que a mãe dela também tinha, né, e ela provavelmente ia viver só até os 9, 10 anos de idade, o que fez com que o Kuma fizesse um acordo com o governo mundial, forçando a ideia de que ele se tornaria, né, um pacifista, né, aquele robô sem sentimentos. Ele basicamente abriu mão da própria vida e da própria liberdade para que a Bonnie pudesse viver uma vida. Se a gente for parar só pra poder analisar de forma geral, jovens, falando bem por cima, assim,
assim, a história do Kuma parece ok, é uma história triste do universo de One Piece, que como eu disse pra vocês não é uma novidade, já que a gente tem isso em quase todo o arco da história, mas isso apenas se você não analisar nos maiores detalhes. Kuma é um dos personagens mais ricos em detalhes que a gente já teve na história de One Piece, e esses episódios de flashback são muito importantes pra gente perceber isso. Sabe o que eu acho que torna o personagem do Kuma tão interessante assim? A sua abordagem. Como um personagem nesse mundo aqui, eu vejo o Kuma como uma espécie de Superman do mundo de One Piece. Sabem coisas como senso de justiça, empatia com pessoas próximas, tomar a dor dos outros, que é o que representa muito os poderes do próprio Kuma, né? Afinal, o que ele mais fazia com esses poderes era pegar a dor dos outros e tomar pra si mesmo. Gentileza, carinho, todas essas têm se tornado coisas cada vez mais raras no nosso mundo hoje em dia. Com a internet e outras coisas, é muito normal que as pessoas se odeiem o máximo possível, e fazer alguma coisa pra outra pessoa sem esperar nada em troca, isso é quase que considerado burrice hoje em dia. Eu acredito que o Kuma, o que chama atenção no personagem, o que deixa ele admirável, não é só o fato de que ele é uma pessoa bonzinha, que ele é uma pessoa gentil, mas é o fato de que as coisas que acontecem em volta dele não conseguem mudar a gentileza desse personagem. Ele escolhe ver tudo o que aconteceu de ruim com ele e continuar sendo uma boa pessoa, continuar sendo gentil, continuar lutando pelas pessoas que ele gosta. Eu acho que isso é uma espécie de senso de liberdade que o Oda quis dar ao personagem, porque representava muito bem quem o Kuma era. A história ditava que a raça do Kuma não poderia viver, e ele teve uma vida. Ele se apaixonou, ele teve amigos, ele teve um impacto gigantesco no mundo, ele foi pai. A história dizia que ele não poderia ser tal coisa, ele ia lá e era. A história do Kuma, de forma triste como ela era, dizia que o Kuma provavelmente seria uma pessoa amargurada, triste, seria uma pessoa que ia viver sem sorrir, fugindo do governo durante toda a sua vida, e não, ele lutou contra isso. Ele foi uma pessoa feliz, alegre, e todas as pessoas em volta do Kuma gostavam muito dele. Se a gente for parar pra analisar a história do Kuma mais a fundo, jovens, é óbvio que a história do personagem em si não era 24 horas de todos os dias do ano ele triste, chorando e só coisas ruins acontecendo com ele. Existem vários momentos legais na vida do Kuma, e o fato do Oda não mostrar esses momentos legais, pra mim, tem a ver com essa mensagem que ele queria passar. Se vocês forem parar pra pensar bem, quando o Kuma e a Guine voltam a viver ali no vilarejo deles, eles ficam vários anos ali vivendo em paz, eles se apaixonam, eles vivem juntinhos ali na igreja e tal. Kuma é muito bem visto pelas pessoas do vilarejo, eles são tranquilos, eles vivem uma vida de paz por muito tempo. Óbvio, as coisas voltam a dar errado. Mas quando ele tem a Bonnie, por exemplo, ele vai criando a Bonnie como um pai durante todos os primeiros anos da vida dela, muito feliz. Ele vai criando ela, ensina a andar, ensina a falar, escrever, ensina aquela dancinha do Nick e tal. O Kuma faz amigos, ele participa do exército revolucionário, onde eles lutam contra a tirania do governo e salvam outras pessoas. A vida do Kuma também é baseada em vários momentos em que ele não só faz o bem pra ele, mas ele vai ajudando todo mundo que entra na vida dele. A história escolhe dar um foco muito grande nesses momentos mais tensos da vida dele, justamente por causa disso, a maior virtude desse personagem. E eu acho que o que engloba mais perfeitamente tudo que aconteceu na vida do personagem do Kuma, jovens, é a última cena que a gente vê dele vivo. Aquela cena que, nossa, o Oda ali, ele largou a caneta, ele começou a só chorar na página e aí saiu aquilo. Quando o Kuma morre, a última cena dele vivo, no mangá, já era muito poética, né? Aquela cena onde ele aparece correndo lá quando ele é criança, e ele vai começando a correr adolescente, mais velho e tal, vão aparecendo ali umas figuras de pessoas importantes pra vida dele, até que ele chegue no final da sua vida. Essa cena, ela já era pica no mangá, nossa, mas no anime ficou impressionante. E eu acredito que essa cena tem um simbolismo, tipo, não apenas um, mas vários, cara, mas pelo menos o que eu enxerguei enquanto eu tava vendo essa cena, era uma beleza extraordinária do personagem, de como durante toda a vida dele, ele foi exatamente o mesmo. Quando o Kuma morreu, uma das coisas que eu parei pra analisar bastante do personagem, cara, era justamente como não é só o fato de que ele era gentil com outras pessoas, ou que ele era carinhoso, ou que ele era um cara que fazia justiça. O Kuma teve momentos durante a sua vida que ele teve raiva, a gente tem umas cenas de luta dele quando ele era mais novo, tem umas cenas em que ele perde o controle e sai atacando um monte de gente e tal, é normal. Mas eu acho que algumas cenas acabam tendo um significado muito grande quando eu penso nesse fato do Kuma não mudar. Ele sempre tenta absorver o melhor do mundo à sua volta para que ele possa continuar sendo a mesma pessoa desde o início. Vocês lembram, por exemplo, da cena em que o pai do Kuma morre? Nessa cena, mano, ele morre justamente porque ele tá mostrando pro Kuma a dancinha do Nika, né? O que vira um momento muito traumático, né? Ele mostra a dancinha do Nika e pá, morre com um tirão segundos depois. Aí se passam uns anos e você vê o Kuma fazendo a mesma dancinha com os amigos, a mesma dancinha ele ensina pra Bonnie, pra filhinha dele. Quantos personagens não passaram por momentos ruins, até mesmo no mundo de One Piece, e se utilizaram
disso como desculpas pra se tornarem vilões, personagens revoltados, o passado triste que justifica que o cara mal é mal, ou então que se utilizaram disso pra serem da forma como são. E aí olha pro Kuma, essa cena ele guardou na cabeça dele como o quê? Uma memória boa do pai dele, que ele levou pra toda a sua vida. Kuma é facilmente o personagem que a gente mais poderia ver, não sendo só um revolucionário, mas um cara que poderia usar todas as cenas que ele passou como combustível de raiva, ódio contra o governo, fúria, pra ser um cara isolado, que não gosta de ninguém, que não teve nenhum amigo durante a sua vida e que ficaria basicamente escravizado pelo seu passado e pelo que o mundo fez com ele. Mas o que ele fez? Ele foi livre. Ele escolheu a bondade. Pra poder ser muito sincero com vocês, jovens, pra mim esse é o ponto principal que faz esse personagem ser interessante, muito interessante, porque o One Piece é grande. Pra ser sincero, a gente tem muitos desses flashbacks com histórias tristes e tal, e depois de 500 flashbacks assim, não são todos que me pegam pra valer, que eu vejo e acho muito incrível, e nossa, a gente chora e fica depressivo por 2 semanas, mas esse aqui pega justamente por ser o oposto da maioria dos outros. Não é um personagem triste que viveu a sua vida em condição do que aconteceu no passado dele. O Kuma não é uma pessoa que pegou o passado e transformou aquilo na pessoa que ele ia ser. Ele escolheu quem ele queria ser, apesar do passado e de tudo que as pessoas jogaram nele. O ambiente em volta do personagem não conseguiu moldá-lo, mesmo quando foi terrível. Kuma viveu sua vida inteira absorvendo todas as coisas boas das pessoas ao seu redor. Ele fez amizade com muitas pessoas, Guine, Dragon, Ivankov, todo o pessoal do exército revolucionário, que conheciam ele como aquela persona gentil e agradável. O mundo foi opressor e bastante agressivo com ele. Não apenas mataram o personagem do Kuma, mas mataram a família dele, e isso não impediu que ele fosse feliz. Ele obviamente não deveria ter o seu sangue passado adiante, e mesmo que ele não tenha tido o seu sangue de fato passado adiante, né, já que a Bonnie não é filha biológica dele, ele teve sua vontade passada adiante pela Bonnie, pelo Luffy, por vários outros personagens que ele ajudou ao longo do caminho. O mundo não conseguiu impedir o Kuma de ser feliz, de viver um romance, de ser um bom pai, de viver uma vida tranquila até os seus últimos dias e de ajudar outras pessoas. No fundo, uma das cenas mais impactantes dentro de todo o momento de One Piece, pra mim, é aquela cena em que o Gorosei lá, o bostinha do Saturno, fala com o Kuma e fala que ele não tem opções de vida, ele ia morrer ou ser escravo. Não foi, otário. No fim das contas, todas as tentativas pra fazer esse tipo de coisa falharam, porque o Kuma viveu e morreu livre. E isso enquanto durante toda a sua vida o mundo foi contra ele. Talvez o personagem mais livre de One Piece. Enfim, acho que é isso. Tchau.